Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês as principais técnicas de manutenção preditiva. Mas aqui é só o básico, eu vou apresentar as técnicas existentes a você. Até porque se eu for explicar cada técnica que existe no mercado e dar um curso completo, vai ser algo extenso. Aqui o objetivo é eu apresentar as técnicas existentes a você. Se você vai aplicar ou não, aí é com você. Se você vai aplicar, você logicamente vai chamar uma pessoa especialista em análise de vibração, em termografia, análise de óleo e assim por diante. Mas vamos seguir. Então as principais preditivas mais comuns tem análise de vibração dos equipamentos. O que é? Tem sensores que conectam no equipamento, ou sensores, por exemplo, da SKF, que é um aparelho, né? Você conecta as sondas no equipamento e faz análise de vibração. E por que isso? Se, por exemplo, um rolamento está com defeito, vai fazer o equipamento vibrar mais. Se algum componente do equipamento está desalinhado, enfim, qualquer máquina rotativa, então qualquer coisa, qualquer desbalanceamento vai fazer a máquina vibrar mais. E você fazendo a análise de vibração, você consegue observar isso. Digamos que o rolamento da máquina está gastando. Digamos que hoje você trocou o rolamento da máquina, um rolamento novo. Você faz análise de vibração. Digamos que a análise de vibração a vibração vai dar 1 milímetro por segundo. Aí você mede daqui um mês, já que esse rolamento já está gasto, vai dar, por exemplo, 1,5 milímetros por segundo, e assim sucessivamente. Todos os rolamentos têm um padrão de vibração. Então, você pega um rolamento lá, sei lá, SKF 6902, nem sei se existe esse rolamento aqui. Ele vai ter um padrão de vibração já. Ao fazer análise de vibração, quando chegar aquele limite, você vai saber que a vida do rolamento já está indo para o saco, digamos assim. Você em algum momento vai ter que trocar. Análise de vibração é para isso. Seu equipamento, você fez o alinhamento, balanceamento do equipamento, a laser e tal, está funcionando perfeitamente. Você faz análise de vibração para ver se a vibração vai continuar nos níveis aceitáveis. Digamos que por algum motivo, sei lá, aconteceu alguma coisa, um parafuso não ficou bem apertado, desalinhou um pouco o motor já com o acoplamento, então vai começar a apresentar níveis elevados de vibração. Então a vibração é para fazer isso. Muitas vezes você não consegue ver nada visualmente, mas com o aparelho de medição de vibração você consegue ver os níveis de vibração. Aqui nessa imagem aqui é a análise de vibração do equipamento. Aqui esse monitoramento aqui é em tempo real nesse software aqui. Então, basicamente, eu acesso o programa, eu consigo ver em tempo real a vibração do equipamento. Aqui do equipamento, enfim, aqui ele diz os níveis de vibração horizontal, vertical, axial, RMS, e aqui tem os níveis. Eu não sou especialista em vibração, mas analisando aqui, por exemplo, eu tenho vibração até aqui em baixa frequência. Em baixa frequência, normalmente, é algum tipo de desalinhamento, alguma coisa assim. Em alta frequência, normalmente é problema nos rolamentos. Esse motor aqui não sei a potência, mas possivelmente ele já está acendendo uma luz amarela aqui que a vibração já está subindo um pouco. Mas enfim. Temos a termografia também. A termografia utiliza a câmera infravermelha, termográfica no caso, para você transformar a imagem numa imagem térmica. Então, por exemplo, eu tenho esse motor aqui, cores mais vermelhas significa pontos mais quentes e cores mais violetas, pontos mais frios. É só você acompanhar a barra gráfica aqui do lado. Então, temperatura onde está vermelho aqui já para o branco, 48 graus, e onde está aqui mais frio, né, mais para o violeta aqui, para o azul e para o violeta, significa que está a 10 graus. Aqui é um painel elétrico. Você pode ver aqui que tem vários conectores aqui, bornes, eu acho aqui, pela imagem. Tem um borne frouxo,
Isso significa que esquentou aqui no caso, pode ser problema de mau contato, porque esquentou o borne e também está esquentando bastante o fio, esquentando o fio. E o fio aqui ele vai diminuindo a sua temperatura. Então possivelmente é problema de mau contato. E essa a vantagem da termografia, que é muito fácil de você aprender, fazer a análise termográfica e principalmente na parte elétrica achar problemas. Basicamente você só chega na frente de um painel, passa o termovisor, você vai conseguir identificar todos os pontos quentes. A termografia serve para equipamentos elétricos, mecânicos, enfim. A vantagem dela é que é sem contato. Você não precisa encostar no equipamento. Até em linhas de média tensão, alta tensão, você consegue fazer análise termográfica. E razoavelmente os aparelhos de análise termográfica não saem tão caro assim. Você pode... O modelo de entrada vai custar acho que em torno de 15 mil. Você consegue um pouco mais em conta, mas o modelo já bom é 15 mil. Aí tem mais avançados, enfim, para coisas mais específicas que pode chegar a 50, 60, 70 mil reais. Mas, como disse, um equipamento de 15 mil você já consegue fazer bastante coisa, na maioria dos equipamentos. Também temos como técnica de manutenção preditiva monitoramento de corrente elétrica em motores e equipamentos para identificar algumas irregularidades. Se o motor está com problema, por exemplo, no isolamento, antes da queima, a tendência é que a corrente elétrica comece a subir. Então você pode fazer esse tipo de análise. Você pode fazer, como disse, tanto com multímetro, digamos um alicate amperímetro, só que você vai ter que achar uma forma de registrar os valores. Digamos que a sua preditiva é feita de 15 em 15 dias. Então você fez hoje, registra o valor. Veio daqui 15 dias, registra o valor. E assim você vai ter um histórico para conseguir fazer o acompanhamento. Se o seu software de gerenciamento de manutenção já tem, basta inserir os valores, ele vai criar automaticamente os gráficos. Se não tem, você vai ter que utilizar o Excel. E se você conseguir colocar o sistema de manutenção preditiva em tempo real, então você vai ter um gráfico parecido com esse daqui, ó. Só de eu ver aqui, nessa análise aqui, eu posso ver que aqui onde é que zerou aqui, provavelmente esse equipamento foi desligado. Aqui, que tem uma queda aqui, provavelmente diminuiu a rotação do equipamento, alguma coisa. Eu consigo fazer todas essas análises aqui. Aqui, ó, das fases, fase A, fase B, fase C, eu consigo selecionar. Mas, enfim, outra técnica de manutenção preditiva é a análise de assinatura de energia. É a variação, basicamente a variação do consumo de energia para identificar variações. Então aqui eu tenho um gráfico, aqui a análise é feita por dia, então 31, 1, 2, 3, assim segue o dia. Aqui eu tenho as variações aqui. Aqui, se eu não me engano, esse daqui que eu peguei é do bombeador, então vai ter essas pequenas variações. Mas digamos que do nada, essa tendência aqui de consumo começa a subir. Opa, já acende uma luz para você que alguma coisa está acontecendo. Lembra dos limites também. Digamos que esse motor aqui é, sei lá, de 600 CV. Então você faz os cálculos de corrente elétrica em 220, 380, 440, vê a corrente nominal do motor e já a partir disso já estabelece um padrão. Se começar a subir muito, significa que está acontecendo alguma coisa. Então você vai fazer análise e vai ver o que está acontecendo. Pode ser problema elétrico, problema mecânica. Outra coisa que temos de manutenção preditiva é a análise do óleo. Isso pode principalmente análise de óleo isolante de transformador. Então essa avaliação vê as condições do óleo lubrificante ou óleo isolante para você conseguir identificar contaminação, se está havendo algum desgaste de peça, na análise do óleo você vai ver que tem alguns componentes metálicos no óleo devido ao desgaste das peças, você vai saber qualquer condição. Então tem análise de óleo isolante de transformador e análise de óleo lubrificante dos equipamentos. Em relação aos óleos isolantes, eu vou passar para você um apanhado geral aqui das principais técnicas preditivas que tem. Análise de viscosidade de óleo isolante para verificar se o óleo está dentro das especificações. Variações podem indicar contaminação e degradação do óleo, diluição do óleo com outras coisas. As viscosidades, digamos que o óleo tem um padrão grau de viscosidade e tal, e
perdeu a viscosidade. Então, opa, alguma coisa está acontecendo. Ou o inverso, essa viscosidade, mas do nada aumentou a viscosidade do óleo, ou diminui, enfim. O que está acontecendo que está ocorrendo isso? Análise de contaminação por partículas. Utiliza contadores de partículas para medir a quantidade de tamanho das partículas sólidas presentes no óleo. Elevados níveis de contaminação podem indicar desgaste dos componentes. Análise de água, principalmente isso daqui é muito útil em transformador. A presença de água no óleo isolante do transformador pode levar à queima do transformador. Então, essa análise aqui serve para você ver a presença de água e indicar possíveis vazamentos e condensações no sistema. De alguma forma entrou água no óleo isolante ou no óleo lubrificante. Ainda temos análise de metais, que detecta a presença e quantidade de metais de desgaste no óleo. Altos níveis também indica componentes gastos. Temos análise de oxidação e nitração, avalia os níveis de oxidação e nitração do óleo. Isso daqui indica que o óleo está envelhecendo prematuramente devido à exposição a altas temperaturas. Análise TBN, número total base, também mede a capacidade do óleo neutralizar ácidos formados durante a operação. Esse nível TBN estiver diminuindo, significa que você vai ter que trocar o óleo. Outras análises que temos, análise TAN, número de acidez total, indica a formação de subprodutos ácidos devido à oxidação de peças do óleo isolante. Análise de resistividade, muito útil na análise de óleo de transformadores, que detecta a presença de partículas eletricamente carregadas. Mudança na resistividade pode indicar contaminação no óleo. Esse daqui, como que é? Você tem o transformador, o óleo isolante do transformador é para isolar. A alta tensão, por exemplo, no transformador que passa gás, especificamente para isso. Se começar a ter contaminantes, essa resistência pode diminuir e fechar, por exemplo, um curto elétrico dentro do transformador. Essa análise aqui de resistividade é muito importante para os óleos isolantes de transformador. Análise de espuma, principalmente em óleo lubrificante, que como tem peças móveis, pode ter espumas, e alto nível de espuma indica que contaminação ou algum problema. Ainda em óleo isolante, tem análise de cor também, que faz para observar a cor e mudanças que podem indicar contaminação. Análise de gases dissolvidos, principalmente isso daqui também faz em óleo isolante de transformador, que mede os gases dissolvidos no óleo, por exemplo, hidrogênio, metano e etano, para identificar problemas com vazamentos. Análise ferrográfica também muito útil no óleo de transformador, examina as partículas magnéticas e presença de óleo para informações detalhadas sobre a natureza e origem das partículas de desgaste. Também no óleo lubrificante você consegue identificar o que está desgastando. Esse é só um resumo. Eu não vou entrar em detalhes de estudo de cada um, você só precisa saber que existe. E se você vai aplicar em algum equipamento na sua empresa, então você vai achar especialista para fazer isso. Até porque essa análise de óleo isolante, provavelmente você vai terceirizar esse serviço. Não faz sentido eu comprar um aparelho com alto custo para fazer análise de óleo lubrificante ou óleo isolante, para fazer análise, por exemplo, de 6 em 6 meses. Então você terceiriza, que sai muito mais em conta. As principais técnicas preditivas em relação ao óleo isolante para transformador é análise de rigidez dielétrica, que avalia a capacidade do óleo de resistir a campos elétricos, ou seja, de isolar, fazer a isolação do transformador. Se a rigidez estiver baixa, vai fechar algum curto-circuito dentro do transformador. Eu já presenciei isso no transformador que ficou anos sem funcionar e foi colocado em funcionamento antes de fazer a análise do óleo isolante para ver se estava adequado. Como não estava adequado, ele trabalhou acho que cerca de um dia até fechar um arco interno dentro do transformador e ele queimou. Depois que foi para conserto, foi avaliar as causas raízes, foi feito a análise do óleo isolante e descobriu que estava com alto nível de água. Análise do teor de água, então para identificar a presença de água. Análise de deteriorização elétrica, ou DE, que avalia o nível de deteriorização do óleo isolante devido a fenômenos elétricos, como descargas parciais. Análise PCB, muito conhecido também. Se você vai fazer análise de óleo de transformador, você vai ver bastante
essa análise PCB, verifica a presença de PCBs, compostos químicos tóxicos, que podem estar presentes no óleo de transformadores mais antigos. As preditivas menos comuns agora, ou seja, menos comuns que eu digo aqui que vai ser usado em algum momento específico por alguma empresa, alguma indústria, algum processo específico, ou seja, não é tão comum essas técnicas preditivas quanto as que nós conversamos até o momento. Então temos a inspeção por emissão acústica, que monitora os sons produzidos por equipamentos para identificar eventos de ruptura, trincas, anomalias estruturais. Por exemplo, numa tubulação, para identificar trincas, se a espessura do tubo está fina, houve algum tipo de desgaste. Essa é a emissão por acústica. Também temos a inspeção de correntes parasitas. Utiliza correntes elétricas parasitas para detectar defeitos superficiais nos materiais condutores, como trincas e corrosão. Então aqui ele está fazendo nesse equipamento, provavelmente eu acho que é um forno aí, se eu não me engano, está verificando para ver se tem alguma trinca nessa estrutura. Ultrassom para identificar falhas em enrolamentos, válvulas, vazamento e outros problemas mecânicos. Temos a medição de deslocamento de eixo. Esse daqui é uma coisa simples. O que é? Basicamente é igual o que você está vendo na imagem. Eu tenho um equipamento aqui, tenho um eixo, e eu tenho esse sensor aqui preto. Ou seja, por exemplo, se ocorrer algum desbalanceamento desse eixo aqui, algum desgaste dessa bucha aqui, por exemplo, essa distância aqui, entre essa polia aqui e o sensor, vai diminuir ou aumentar. Então é um monitoramento contínuo. Qualquer coisa que acontecer, que afastar ou aproximar um pouco, opa, está acontecendo alguma coisa com o equipamento. Então esse daqui é muito útil em equipamentos rotativos. Temos também testes não destrutivos, por exemplo, a utilização de radiografia de partículas magnéticas, os líquidos penetrantes principalmente, entre outros, para inspecionar metais sem danificados. Esse líquido penetrante é o mais comum também, que você... É um líquido, basicamente, que você passa em algum equipamento, em alguma superfície metálica, e que se tiver algumas trincas, vai ficar destacado aqui, ó. Esse daqui também eu já utilizei bastante, já cheguei a pintar um equipamento totalmente para identificar todas as possíveis trincas lá que estavam acontecendo. Por quê? Trabalhava com estanho, e o estanho, para quem não conhece, qualquer trinca, qualquer fissura que tem, por mínima que seja, ele penetra facilmente. Então tinha um equipamento que processava estanho, seguido estava vazando estanho. Só que visualmente você não conseguia ver nada, não conseguia ver alguma trinca, alguma coisa assim. Pudesse, porque mínimo do mínimo, o estanho já passa. Então utilizavam seguido líquido penetrante para ver se estava com algum problema, se estava com alguma fissura. Até na própria solda, a pessoa às vezes achava o problema, uma pequena trinca, o mecânico fazia a solda e depois da solda utilizava líquido penetrante para ter certeza que não tinha mais nenhuma fissura. Se tivesse, ia ter que fazer todo o processo lá, abrir, soldar o melhor possível para não ter. Já a minha recomendação para você pode focar em análise térmica, que é fácil aprender, fácil aplicar, não tem custo alto. Você também pode fazer análise de vibração, seja equipamento, o da SKF, eu acho que também tem uns analisadores de vibração bons, aqui com um preço muito elevado, que você conecta as sondas no equipamento e faz análise de vibração. Muito útil também. Análise de óleo, principalmente de transformador, se você tem. Corrente elétrica, que também é fácil fazer. E se você não tem nada, inicie pela termografia e análise de óleo de transformador. Você iniciando por esse, já está ótimo. Você consegue pegar muitos insights, muitos problemas. Como eu disse, faça o básico bem feito. Não tente sair aplicando todas essas metodologias, todas essas técnicas aqui de preditiva que eu mostrei para você, que não vai fazer sentido. Comece pelo básico. Se não tem nada, faça análise térmica, treine tudo a sua equipe, aprenda a fazer, faça certo, vai evoluindo. Depois você pode passar para análise térmica, análise de óleo isolante. Na verdade, eu recomendo você óleo isolante, porque basicamente você só vai tirar o óleo do transformador e vai mandar para alguma empresa fazer análise do óleo isolante. Então é simples fazer
e vai ajudar você a evitar prejuízos. Existem outras técnicas preditivas que se aplicam a equipamentos específicos, mas aqui eu tentei trazer para você as técnicas de manutenção preditivas mais comuns e utilizadas pelas empresas.